Amigo vascaíno, a situação do nosso Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro está mais crítica do que se podia imaginar. A rodada recente mudou completamente o cenário e agora o clube sente de forma concreta o risco de queda para a Série B com apenas 4 pontos de distância da zona de rebaixamento. O que antes parecia distante agora se tornou iminente. E os próximos confrontos serão decisivos para o futuro do Cruz Maltino nesta temporada. É impossível não sentir o peso da responsabilidade que recai sobre o elenco, a comissão técnica e a diretoria, porque os jogos contra Internacional, Mirassol e Atlético Mineiro definem muito mais do que números na tabela. Definem a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro. A terça-feira começou com essa tensão pulsando entre os torcedores, e a atenção não se limita apenas à atuação da equipe dentro de campo. Hoje, o presidente Pedrinho enfrentará julgamento no STJD, podendo sofrer punição, o que adiciona mais uma camada de apreensão a um momento já turbulento. A rotina do torcedor vascaíno se tornou uma montanha-russa de emoções, em que cada resultado impacta diretamente na esperança de escapar da queda, e cada decisão administrativa ou disciplinar é acompanhada de perto. Tudo isso cria um clima de expectativa que vai muito além do futebol, envolvendo paixão, frustração e a necessidade de união em prol do clube. Observando a tabela de classificação de forma parcial, após os jogos do Internacional contra o Santos e do Ceará contra o Mirassol, fica claro que o Vasco precisa de uma reação imediata. O Internacional e o Santos empataram no Beira-Rio, enquanto o Mirassol venceu o Ceará por 3-0. Um resultado que mexeu com a parte inferior da tabela e aproximou ainda mais o Vasco da zona de risco. O Fortaleza ainda não entrou em campo nesta rodada, e os pontos que conquistará ou não podem alterar consideravelmente a situação do nosso time. Atualmente, o Vasco ocupa a 13ª posição com 42 pontos, empatado com o Ceará, seguido pelo Internacional com 41, Vitória com 39, Santos com 38 e Fortaleza com um jogo a menos e 34 pontos. Sport e Juventude já estão rebaixados, enquanto o Vasco se vê em uma situação delicada. Há apenas 4 pontos de distância de um clube como o Santos, que ainda possui chances de ultrapassá-lo caso os resultados não sejam favoráveis. É impossível ignorar que a rodada recente transformou o Campeonato Brasileiro em uma disputa ainda mais acirrada, e o Vasco está no centro dessa pressão. Sexta-feira será um dia decisivo, com o confronto direto contra o Internacional em São Januário. Perder esse jogo seria um golpe quase fatal para as pretensões de permanência na Série A. E a obrigação é clara: vencer e garantir os pontos que afaste qualquer possibilidade de queda. Cada partida daqui até o final da temporada terá um peso enorme. E o Vasco precisa somar não apenas pontos, mas confiança e consistência, elementos que têm faltado em momentos críticos nos últimos anos. O jogo contra o Internacional não será apenas mais uma rodada, será um teste de caráter, preparo físico e mental de um elenco que precisa se superar em todos os aspectos. Além disso, a atenção precisa se voltar também aos outros clubes próximos na tabela. O Santos enfrentará o Sport e, caso vença, alcançará 41 pontos, podendo se aproximar perigosamente do Vasco. O Vitória, invicto nas últimas 4 partidas, jogará contra o Mirassol e tem condições de alcançar 42 pontos, empatando com o Vasco e aumentando a pressão. Já o Ceará
jogando em casa contra o Cruzeiro, pode atingir 45 pontos em caso de vitória, criando um cenário extremamente apertado e ameaçador para o Cruz Maltino. É nesse contexto que cada lance dentro de campo ganha uma dimensão muito maior, e a torcida não pode deixar de acompanhar atentamente cada detalhe, porque o futuro imediato do clube depende de resultados que até pouco tempo pareciam improváveis. O histórico recente do Vasco mostra uma relação complexa com a reta final do Campeonato Brasileiro. Nos anos anteriores, o clube já chegou a esta mesma altura da competição com a mesma pontuação, enfrentando situações delicadas e, mesmo assim, conseguiu escapar do rebaixamento. No entanto, a tensão e a frustração geradas por momentos consecutivos de instabilidade tornam cada decisão e cada resultado mais dramáticos. O ano que deveria ser de tranquilidade, com a possibilidade de brigar por títulos, transformou-se em uma luta constante para não cair. Essa repetição de crises e desafios finais reforça a necessidade de um desempenho sólido e constante, porque o Vasco não pode mais depender apenas de momentos de sorte ou de recuperação milagrosa. O julgamento do presidente Pedrinho hoje no STJD adiciona um fator extra de preocupação. A atitude do dirigente, ocorrida durante um jogo contra o Bahia, gerou repercussão e agora terá desdobramentos legais e disciplinares. O episódio, motivado pela frustração diante de uma arbitragem considerada inadequada, mostra como a pressão sobre o clube se estende também fora das quatro linhas. Esse tipo de situação acaba refletindo no ambiente interno do clube, na preparação do elenco e na postura da diretoria. E é mais um desafio que o Vasco precisa superar para se manter competitivo e focado na missão de permanecer na Série A. Apesar de todas as dificuldades, existem iniciativas positivas que mostram esforço e planejamento da gestão atual. A revitalização do Centro de Treinamento Moacir Barbosa e a parceria com a Brahma para destinar parte das vendas realizadas em São Januário ao clube demonstram ações estratégicas para melhorar a estrutura e fortalecer o Vasco financeiramente. O investimento em melhorias na infraestrutura, em conjunto com a manutenção dos salários em dia e parcerias de longo prazo, revela um trabalho consistente, mesmo em meio a um cenário tão conturbado. No entanto, esses avanços muitas vezes passam despercebidos diante da gravidade da situação esportiva, e a atenção da torcida continua voltada principalmente para o desempenho em campo e os resultados imediatos que definirão a permanência do clube na elite do futebol brasileiro. Neste momento, a realidade para o Vasco da Gama é clara. Cada jogo daqui para frente terá um peso desproporcional. E cada decisão tomada pela equipe, pela comissão técnica e pela diretoria será analisada sob a lente da sobrevivência na Série A. O torcedor vive em constante expectativa, sabendo que a combinação de resultados pode transformar semanas de trabalho árduo em momentos de alívio ou frustração profunda. A responsabilidade de se manter competitivo e consistente está mais evidente do que nunca, e a mensagem que precisa ser passada para o elenco é de máxima concentração e foco absoluto em cada confronto. A pressão é enorme, mas também é o momento em que o Vasco pode mostrar capacidade de superação, força mental e união. Elementos fundamentais para atravessar a tempestade e garantir que a história do clube continue sendo escrita com dignidade e coragem. A cada rodada, a tabela do Campeonato Brasileiro se estreita e a distância para a zona de rebaixamento se torna cada vez menor.
Isso coloca o Vasco em um cenário que exige reação imediata e respostas rápidas, tanto dentro quanto fora de campo. Os próximos jogos serão testes de resistência, habilidade e inteligência tática. E o Cruz Maltino precisa estar pronto para enfrentar adversários diretos e lidar com a pressão de uma torcida que acompanha cada passo. É um momento decisivo, onde a história do clube pode ser marcada pelo sucesso da superação ou pelo fracasso diante de desafios que já se tornaram familiares, mas não menos dolorosos. O torcedor vascaíno, acostumado a altos e baixos, sabe que cada ponto conquistado agora é vital. A esperança reside na capacidade do elenco de reagir, de encontrar equilíbrio emocional e de traduzir em vitórias a necessidade de permanecer na Série A. O ambiente dentro do clube, a postura da comissão técnica e a estratégia adotada para os próximos jogos serão fundamentais para transformar ansiedade e tensão em determinação e resultados concretos. O cenário é crítico, mas ainda há espaço para o Vasco da Gama escrever capítulos positivos nesta reta final de Campeonato Brasileiro, mostrando que, mesmo diante das adversidades, é possível lutar com coragem, inteligência e paixão pelo clube. A situação impõe que cada jogo seja encarado como uma final, que cada decisão dentro de campo tenha impacto direto na sobrevivência do clube e que cada jogador esteja preparado para dar o máximo em todos os momentos. A relação do Vasco com seu torcedor é feita de intensidade. E esse vínculo se fortalece especialmente nos momentos de crise, quando a torcida se torna parte ativa do esforço coletivo para evitar o rebaixamento. A pressão é inevitável, mas também é a motivação que pode levar a equipe a um desempenho acima do esperado, e cada vitória, cada ponto conquistado, representa um passo decisivo para garantir a permanência do Vasco da Gama na elite do futebol nacional. O calendário apertado, os jogos seguidos e a proximidade de confrontos diretos tornam a próxima fase do Campeonato Brasileiro um verdadeiro teste de resistência para todos os envolvidos. A preparação física, a concentração mental e a tomada de decisões estratégicas serão determinantes para que o Vasco consiga superar adversários diretos e manter-se na luta por pontos vitais. A torcida, sempre atenta, acompanha cada passo e entende que este é o momento em que o clube precisa se unir em torno de um objetivo comum: garantir a permanência na Série A e mostrar que é possível superar crises e desafios que parecem insuperáveis. Seguindo a tensão que tomou conta do Vasco da Gama, é impossível não destacar que o momento atual exige respostas imediatas e uma postura firme de todos os envolvidos no clube. O torcedor, que acompanhou de perto todas as oscilações da equipe ao longo da temporada, sente agora a ansiedade de ver o futuro do time pendendo na balança. E cada lance dentro de campo ganha uma dimensão emocional maior do que o habitual. O confronto contra o Internacional, marcado para sexta-feira em São Januário, aparece como o ponto de inflexão desta reta final do Campeonato Brasileiro. E todos os detalhes sobre preparação, estratégia e motivação do elenco serão determinantes para o resultado. Não se trata apenas de pontos, mas de confiança, postura e da capacidade do time de reagir diante de um cenário adverso que poderia ter sido evitado, mas que se transformou em realidade por diversos fatores ao longo da temporada. O Vasco não enfrenta apenas adversários dentro de campo. Enfrenta também a pressão do calendário, das circunstâncias, da história recente e da expectativa de uma torcida que se acostumou a viver altos e baixos. Cada jogo se torna uma batalha.
Cada decisão tomada pelos jogadores é observada com atenção e cada erro é amplificado pelo contexto da luta contra o rebaixamento. A sequência de confrontos contra Internacional, Mirassol e Atlético Mineiro exige equilíbrio emocional e preparo físico, além de inteligência tática, porque a margem de erro está mínima e qualquer vacilo pode ter consequências irreversíveis. A responsabilidade de permanecer na Série A é coletiva e exige a união de todos, desde o presidente até o último atleta, passando por comissão técnica e funcionários que compõem a estrutura do clube. Além do que acontece dentro das 4 linhas, as ações administrativas do Vasco têm um peso considerável na moral do time. A revitalização do centro de treinamento Moacir Barbosa e a parceria com a Brahma, que destina parte da arrecadação das vendas em São Januário ao clube, demonstram que há um esforço da gestão para manter a infraestrutura e a sustentabilidade financeira, mesmo em meio a um cenário conturbado. Porém, todas essas iniciativas positivas muitas vezes ficam ofuscadas pelo drama esportivo, porque a atenção do torcedor, do elenco e da diretoria está concentrada em resultados imediatos. O momento exige que o clube seja resiliente e que aproveite ao máximo qualquer vantagem competitiva, seja dentro de campo ou fora dele, para conquistar a permanência na elite do futebol nacional. O julgamento do presidente Pedrinho no STJD, decorrente de sua postura durante a partida contra o Bahia, adiciona mais uma camada de complexidade à situação. Embora sua atitude tenha sido motivada pela frustração diante de uma arbitragem considerada prejudicial, o episódio repercute diretamente na imagem do clube e no clima interno da equipe. A tensão gerada por essa situação extrafutebolística exige que o elenco mantenha foco absoluto, sem se deixar afetar por fatores externos que poderiam comprometer o desempenho dentro de campo. Mais do que nunca, o Vasco precisa de concentração, disciplina e maturidade para lidar com a pressão e transformar a ansiedade em motivação e resultados concretos. O histórico recente do clube evidencia que a reta final do Campeonato Brasileiro tem sido um período de grandes desafios. Nos anos anteriores, o Vasco chegou a momentos decisivos, com pontuação semelhante, e conseguiu evitar o rebaixamento, mas sempre deixando claro que a instabilidade é uma característica presente. A diferença agora é que o time precisa demonstrar que aprendeu com essas experiências, que é capaz de reagir mais rápido, de controlar melhor os momentos críticos e de manter regularidade em situações de extrema pressão. A cada rodada, o torcedor acompanha com expectativa crescente, ciente de que a diferença entre tranquilidade e desastre pode estar nos detalhes. Em uma jogada, em uma decisão do treinador, em uma atuação inspirada ou em um vacilo inesperado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A sede da Colina tem vivido horas de conversa sussurrada pelos corredores e o burburinho ganhou força nas últimas horas. A CBF teria devolvido os pontos perdidos e, de repente, o Vasco deu um salto inesperado na tabela do Brasileirão. Nada oficializado, nada estampado em comunicados formais, mas a especulação já circula com força entre funcionários, conselheiros e até alguns jogadores, que evitam comentar publicamente, mas trocam olhares de quem sabe que algo grande está em movimento. Segundo pessoas próximas ao ambiente do clube, a reviravolta teria ocorrido após uma reanálise minuciosa da entidade, motivada por pressões internas e externas.
Não se sabe exatamente quais argumentos técnicos pesaram mais, mas o que se comenta é que houve um entendimento de que a penalização aplicada ao Vasco fora mais dura do que deveria. Daí, a devolução dos pontos e a consequente escalada na classificação, que mexeu com o clima do campeonato e reacendeu uma empolgação quase adormecida entre os torcedores. Em grupos de mensagens vascaínos, as reações variam entre euforia e cautela. Alguns tratam a notícia como certa, celebrando o impacto imediato na briga por posições mais nobres. Outros preferem aguardar o pronunciamento oficial, temendo que tudo não passe de mais um rumor que se dissipa com a mesma rapidez com que surgiu. A verdade é que a movimentação nos bastidores tem sido intensa e poucas vezes um suposto ajuste administrativo provocou tanto frisson no cenário esportivo. Rivais também já observam com atenção. Há quem questione os critérios, há quem veja coerência. E há até quem enxergue nisso uma virada de narrativa no campeonato. Enquanto isso, em São Januário, a sensação é de que a maré pode finalmente estar mudando. Se o rumor se confirmar, o Vasco não apenas ganha pontos no papel, mas também recupera moral, confiança e combustível emocional para uma temporada que prometia ser turbulenta e que agora pode ganhar contornos inesperados. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.